Moder- Modernização das bombas russas com módulo de planagem é outra dor de cabeça para a Ucrânia, diz mídia. Uma nova modificação do módulo universal de planagem e correção, que transforma bombas convencionais em munições de alta precisão, fornece um avanço impressionante nas capacidades das bombas de inteligência russa, avaliou o portal TWZ a eficiência do módulo com motor a jato. Destaque-se que o módulo universal de planagem e correção modernizado, que foi equipado com unidade propulsora, é capaz de voar a mais de 200 km até o alvo. O novo módulo é outra dor de cabeça séria para o sistema de defesa antiaérea da Ucrânia, que está passando por sérias dificuldades, escreve o artigo. O portal recorda que as bombas de planagem que alcançam alta velocidade têm dimensões relativamente pequenas, por isso são extremamente difíceis de derrubar. O módulo universal de planagem, a correção, é usado em vários tipos de bombas aéreas. Ele permite realizar a missão de voo sem entrar na zona de ataque do sistema de defesa antiaérea do adversário. A Força Aeroespacial da Rússia tem usado ativamente bombas aéreas equipadas com módulo de planagem na área de operação militar especial. Scott Ritter: o Ocidente não deve testar a paciência da Rússia com provocações de envio de míssil ao Marrocos. O Ocidente não deve testar a paciência da Rússia com provocações constantes, afirmou o ex-oficial de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, Scott Ritter, no canal do YouTube Glenn Dizem. A Rússia sempre evitou uma escalada. A escalada sempre foi uma estratégia da Ucrânia, porque a Ucrânia quer que a OTAN se torne um participante pleno do conflito. Já a Rússia não está fazendo nada que possa contribuir para isso, disse ele. O especialista também apelou para não esquecer o aviso do presidente russo Vladimir Putin sobre uma resposta dura em caso de ataques no território do país por mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, e expressou confiança de que Moscou responderá se for necessário. Acho que os russos estão fartos desta escalada. Enquanto a América está vacilando, a Rússia está determinada, alertou Ritter. Anteriormente, Vladimir Putin alertou para uma séria resposta russa no caso de ataques dos Tomahawks dos Estados Unidos em seu território. Segundo o chefe do Estado, as conversas sobre o fornecimento destas armas são uma tentativa de escalada. Brasil amplia poder global e pressiona por acordo de defesa com o quarto país mais populoso do mundo. Continuar expandindo essas relações. O presidente do Brasil, o presidente da Indonésia, o quarto país mais populoso do mundo, pediram a implementação de um acordo de cooperação e defesa entre as duas nações nesta quinta-feira, 23 de outubro. As Forças Armadas Indonésias são as 14ª mais poderosas do planeta, segundo o Global Firepower. As Forças Armadas brasileiras estão na 11ª posição, além de pedirem a implantação do acordo de cooperação e defesa. Lula e Subianto se mostraram satisfeitos com a participação recíproca em feiras e exposições no setor e também com o fortalecimento da cooperação entre as indústrias de defesa de ambos os países. Brasil e Indonésia nutrem relação estratégica desde 2008, mas esse contato foi intensificado em 2023, quando o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, visitou o país do Sudoeste Asiático. Foi nessa visita que foi firmado o plano de ação revitalizado para a parceria estratégica 2023-2026 de Brasil e Indonésia. Segundo o governo federal, o plano prevê o diálogo e a coordenação sobre temas bilaterais, regionais e multilaterais de interesse comum, como defesa, comércio, investimentos, turismo e desenvolvimento sustentável. Segundo Lula, a parceria entre Brasil e Indonésia é equilibrada e mutuamente benéfica. Queremos continuar expandindo nossas relações com o mundo, sem distinção ou alinhamento automáticos. Ainda no campo da defesa, o Brasil se aproximou bastante de duas potências globais nos últimos meses. No dia 16 de outubro, a autoridade das Forças Armadas da Turquia foram recebidas pelo Exército Brasileiro para aprofundamento da relação militar entre as nações amigas. Pouco antes de 29 de agosto, 580 militares do Japão participaram do primeiro exercício militar conjunto do país asiático com a Marinha do Brasil. Atualmente, a Indonésia é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na Ásia, sendo o quinto principal destino das exportações do agronegócio e o 16º destino do ranking global geral. Vale lembrar também que a Indonésia foi anunciada em 6 de janeiro pelo próprio presidente Lula como membro pleno do BRICS, se juntando a Brasil, Rússia, China, Índia, África do Sul, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Lula está na Ásia para uma ampla agenda até o dia 28 de outubro, que pode incluir conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Tensão no norte do Brasil. Exércitos militares venezuelanos pressionam as fronteiras e o governo brasileiro avalia mobilizar tropas para garantir a segurança nacional. O governo de Nicolás Maduro ordenou um deslocamento militar sem precedentes em mais de 70 pontos costeiros da Venezuela por um período de 72 horas, em resposta ao que chamou de provocações dos Estados Unidos no Caribe. A medida, que envolve forças navais, aéreas e milicianos, acendeu o alerta diplomático em toda a América do Sul, onde o Brasil surge como ator-chave entre a contenção e a mediação regional. O anúncio foi transmitido em cadeia nacional na tarde de 24 de outubro de 2025, quando Maduro afirmou que a Venezuela defenderá cada centímetro de sua soberania diante do aumento da presença de navios e aeronaves norte-americanos próximos às suas águas jurisdicionais. Segundo o presidente, a operação ocorre desde Zulia até Sucre, com a participação conjunta da Força Armada Nacional Bolivariana, da Milícia Bolivariana e das unidades de guarda costeira.
A decisão ocorre após semanas de crescente tensão diplomática, com os Estados Unidos intensificando sua presença militar no Caribe e renovando sanções econômicas contra Caracas. De acordo com veículos internacionais como Infobae, Deutsche Welle, Washington teria autorizado manobras conjuntas com a Colômbia e a OTAN, o que Maduro classificou como uma tentativa de intimidação. Especialistas em segurança regional citados pela Newsweek alertam que o cenário pode escalar caso os exércitos venezuelanos coincidam com operações americanas na região. Segundo a publicação, o Caribe volta a se transformar em um tabuleiro de poder entre as potências, numa lógica semelhante à da Guerra Fria. Diante desse quadro, o Brasil assume um papel de equilíbrio. Desde setembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva advertiu que a presença de navios norte-americanos no Caribe representa uma fonte desnecessária de tensão. Em entrevista ao Al Jazeera, Lula afirmou que a região precisa de diálogo, não de demonstrações de força. Paralelamente, o Itamaraty confirmou estar disposto a mediar um canal de diálogo entre Caracas e Washington. De acordo com o portal Newsbuy, o governo brasileiro ofereceu mediação diplomática para reduzir o risco de incidentes marítimos e preservar a estabilidade regional. Essa postura de neutralidade ativa busca consolidar a imagem do Brasil como potência responsável, capaz de dialogar tanto com os Estados Unidos quanto com os países do bloco bolivariano. A fronteira norte do Brasil, compartilhada com a Venezuela, sempre foi uma área de atenção das Forças Armadas do Brasil. Durante a crise de Esequibo, em 2003, o Exército reforçou posições em Roraima e criou bases de apoio logístico para controlar o fluxo migratório e evitar incursões irregulares. Embora o governo Lula tenha reiterado seu compromisso com a diplomacia, o Ministério da Defesa mantém vigilância constante na região amazônica, considerada estratégica por sua dimensão e pelo potencial energético da plataforma continental. Enquanto isso, movimentos sociais como o MST anunciaram a criação de brigadas internacionalistas para apoiar a Venezuela em caso de agressão norte-americana, segundo o portal People Dispatch. Apesar de não ter vínculo oficial com o governo, a iniciativa reflete a divisão ideológica interna no Brasil diante do conflito. O aumento da tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela pode gerar impacto direto na segurança brasileira. Um eventual incidente aeromarítimo no Caribe pode afetar rotas comerciais, provocar novos fluxos migratórios em direção ao norte do Brasil e reacender pressões externas para que o Brasil defina sua posição. Neutralidade mediadora. O Brasil pode se consolidar como árbitro regional, defendendo diálogo e soluções multilaterais sob o apoio da ONU. Alinhamento estratégico com os Estados Unidos. Em caso de escalada, o Brasil pode intensificar a cooperação militar e de inteligência com Washington, reforçando a proteção das fronteiras do Atlântico Sul. Solidariedade regional. Pressionado por seus aliados latino-americanos, o país poderia adotar posturas mais próximas a Caracas em defesa do princípio da não intervenção. Em todos os casos, a situação coloca à prova a política externa brasileira, que desde o retorno de Lula ao poder busca reconstruir a influência do Brasil na América do Sul, sem compreender suas relações com as potências ocidentais. O deslocamento venezuelano de 72 horas é tanto um gesto político quanto militar. Serve para projetar força interna e medir a reação internacional. Para o Brasil, o desafio será manter o equilíbrio entre os compromissos democráticos e a defesa da soberania regional. Enquanto as manobras continuam, o governo brasileiro acompanha de perto os desdobramentos, ciente de qualquer erro de cálculo no Caribe pode repercutir diretamente na estabilidade da América do Sul. Deve o Brasil se manter neutro ou intervir diplomaticamente? Essa é uma pergunta que orientará as decisões do Itamaraty e os debates nos congressos nos próximos dias.